Cheguei, pode distribuir lucros, mesmo a empresa tendo dívidas. Digo a microempresa, empresa de pequeno porte, do regime do Simples Nacional. Olha, esse vídeo vai te trazer uma série de novidades que não tem aqui no YouTube. Por isso, dê logo um like, dê logo uma porrada aí no like. E inscreva-se nesse canal antes que você se esqueça, porque você já sabe de antemão que esse vídeo vai te agregar muito conhecimento. E vai ser útil para você aplicar lá no seu cotidiano profissional. Olha, acesse natacurso.com e faça um cadastrozinho lá e faça uma série de cursos gratuitos que existem lá, de contabilidade, legislação tributária na esfera municipal, estadual, federal, trabalhista, previdenciária e etc. Tá bom? Agora, uma novidade para você que é contador, para você que é advogado tributarista, para você que tem um escritório. Veja, muitas vezes as pessoas ficam aí inertes, aguardando que o cliente bata a sua porta. Nós estamos vivendo a era digital. Não se esqueça do marketing digital. Quem não é visto não é lembrado. Repito, quem não é visto não é lembrado. Por isso, você tem a obrigação no mercado concorrencial de prestar serviços, de estar se divulgando o tempo todo. Como se divulga o tempo todo? Divulgando o seu trabalho. Divulgar seu trabalho não é dizer o que você faz, o que você é especializado, né? Você tem que mostrar que você tem autoridade. E mostrar que você tem autoridade é criar conteúdo e divulgar. Ou então, que você é capaz de trazer conteúdos de autoridades do mercado para o seu canal. Por isso, eu sei que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de criar conteúdos e muitas vezes não têm tempo. Por isso, eu vou te ajudar. Eu criei recentemente lá no Telegram um canal chamado Roberto Sasaki Contabilidade. Neste canal, eu gravo vídeos sem nenhuma propaganda minha nem de ninguém. É só conteúdo, conteúdo, conteúdo. Certinho? Tem título, tem tudo lá como sugestão para você fazer uso. Mas o objetivo é você que é membro deste canal, baixar esses vídeos aí, colocar a sua capa, a sua imagem, a imagem do seu escritório e divulgar nas suas redes sociais para que o seu escritório passe a ser visto e passe a ser lembrado e atraia cliente e o seu negócio prospere. Por isso, não se esqueça, já de antemão, anote aí, vá lá no Telegram e inscreva-se no canal Roberto Sasaki e todos os vídeos que tem lá você pode baixá-los e divulgar nas suas redes sociais. Tem vídeos científicos muito importantes. Muitas vezes a pessoa não sabe como se deu o processo de convergência para contabilidade internacional. Lá você tem um vídeo, né? Muitas vezes a pessoa não conhece a história do lucro real que está hoje aí. Se você não conhece essa história antes do processo de convergência para contabilidade internacional, durante o processo de convergência para contabilidade internacional que existiu, o RDT, Regime Tributário de Transição, para aplicar a Lei 12.973, que é o novo regime tributário definitivo, você não vai entender lucro real. E assim por diante, você tem vídeos e mais vídeos, portanto, vá lá. E mais uma vez, inscreva-se no canal, dê logo uma porrada aí no like para começar essa aula com muita força e muitas bênçãos para vocês. Vamos lá! Para começar, para responder esse assunto aqui, eu já vou logo no osso. Veja, você, profissional contador, nunca distribua lucro mais do que o lucro contábil que existe no patrimônio líquido. O lucro contábil que existe no patrimônio líquido é o lucro líquido do exercício mais lucros acumulados de exercícios anteriores, ou seja, as reservas de lucro. Certo aí? Nunca distribua mais do que isso. Essa é a recomendação. Você vai ver com toda essa aula aqui que vai chegar nessa conclusão. E mais, se distribuir acima deste valor, vai ter multa, vai ter uma série de dificuldades, uma penalidade para a empresa e para o sócio. Então acompanhe. Então, pode distribuir lucro tendo dívidas numa empresa do Simples Nacional? Para entender isso, vamos passar rapidinho aqui o que diz a lei tributária. A empresa do regime do Simples Nacional,
quanto à distribuição de lucro, o fundamento legal está lá no artigo 14 da Lei Complementar 123, certinho? Parágrafo 1º, 2º e o caput. Bom, então, veja, no regime do Simples Nacional, nós temos de um lado a empresa, que é a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, no caso do empresário individual, e a pessoa física do sócio ou titular. Claro que existe também sócio pessoa jurídica, mas aqui interessa é o sócio pessoa física quanto à declaração do imposto de renda da pessoa física, tá bom? Então vamos lá. A empresa, pessoa jurídica, por meio do seu CNPJ, está sim obrigado a declarar. Assim, encerrou o ano calendário 2023 aqui em 31 de dezembro de 2023, deve preparar a DEFIS e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 31 de março de 2024. Certinho? E quanto à escrituração, o fisco diz o seguinte: olha, atendendo à Constituição, onde a tributação deve seguir a progressividade, então o que acontece? Eu não vou te exigir uma contabilidade para apurar o tributo. Tanto que para você apurar o DAS, só preciso da Receita Bruta, não é assim? Muito bem. Por isso, o fisco diz: se eu não exijo uma contabilidade para apurar o tributo, então também não vou exigir uma contabilidade para você declarar um imposto de renda. Assim, ó, eu vou exigir de você um mínimo de controle, que é o controle financeiro, é o livro caixa. Aqui você tem que escriturar as entradas e saídas financeiras, inclusive da sua movimentação bancária, certinho? E assim fazendo, se eu, fisco, não estou exigindo uma escrituração contábil, só o livro caixa, como é que eu vou permitir que você calcule um lucro para ser distribuído? Ele permite um procedimento de estimativa, presunção, assim, pega uma receita bruta anual, receita da atividade fim, aplica o percentual de lucro presumido que está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95, aqueles percentuais, por exemplo, no caso de revenda de combustíveis 1,6%, venda de mercadorias 8%, demais serviços 32%, e tem diversos outros percentuais, não é assim? Aí encontro o lucro presumido. Subtraio o IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que está lá no DAS. Pronto, encontrei o lucro presumido líquido, o chamado LPL. Esse valor pode ser distribuído de forma isenta. Então, entenda a legislação tributária. O fisco está dizendo: olha, você que é ME e EPP, uma empresa pequena, e eu não estou exigindo uma contabilidade para apurar o tributo. Você vai lá no PG DAS desse, só coloca a receita bruta e eu já te entrego o DAS para você pagar, não é assim? Portanto, não vou te exigir uma contabilidade para prestar conta aqui. Basta o livro caixa e, se não estou te exigindo uma contabilidade, eu te dou um critério para que você apure aqui o lucro de forma presumida, de forma estimada para ser distribuído. Certinho? Muito bem. Aí o fisco diz o seguinte: bom, a outra lei, que é o Código Civil, e a legislação societária, que está dentro do Código Civil, diz que toda empresa está obrigada a uma contabilidade, exceto o MEI. Portanto, a empresa do Simples Nacional tem uma contabilidade e o fisco sabe disso. Se a sua contabilidade está apontando que tem um lucro maior do que o LPL, então nesse caso, tá? Esqueça o livro caixa, guarde aí essa sua contabilidade e distribua esse lucro contábil que eu aceito. Esse valor é que passa a ser o isento. Agora vamos fazer um rápido exercício mental. Digamos que o LPL aqui deu 100 mil. Digamos que o lucro contábil deu 150 mil. Aplicando a lei tributária, o que eu posso? Distribuo o lucro contábil, que é maior de 150 mil. Certinho? Situação número 2. Digamos que o lucro presumido líquido é apenas de 50 mil. E o lucro contábil é de 20 mil. Eu posso distribuir o lucro presumido líquido? Aplicando a lei tributária em primeiro momento, eu posso. Só que se eu distribuir, aí vai vir outra lei tributária e vai te penalizar. Por isso é que tem que fazer uma análise, né, sistêmica das normas existentes. Por isso é que eu vou chegar nessas normas aí. E volto a falar, não distribua lucro mais do que o lucro contábil. Por isso, neste caso, tá, você está vendo que a contabilidade não tem lucro tão grande. Então, distribua, neste caso, só o lucro contábil. Certinho? Ainda que a lei tributária permita distribuir mais num primeiro momento. Certinho? Agora vamos lá. Na pessoa física do sócio ou titular,
por meio do seu CPF, ela está obrigada ou facultada a declarar. Para estar obrigada, tem que estar em pelo menos em curso em um dos 11 itens de obrigatoriedade. Quer saber a relação de itens de obrigatoriedade? Jogue aí no YouTube, Roberto Sasaki, quem está obrigado a declarar em 2024, que você vai encontrar a relação completa aqui, tá bom? Que não vem o caso agora. E aí, então, se for declarar, encerrado o ano calendário 2023, aqui em 31 de dezembro de 2023, você prepara, logo no início de 2024, né? Agora em março, a Receita Federal disponibilizou o programa gerador da declaração, é só preencher a declaração de imposto de renda da pessoa física e transmiti-la à Receita Federal do Brasil no prazo máximo até 31 de maio de 2024, certinho? E aí, nesta declaração, você vai ter que, em primeiro lugar, fazer, né? Vamos supor que você fez o livro caixa só, tá? Para prestar conta ao fisco. E aí o fisco diz, ó, pega a receita bruta de 2023, aplica o percentual de lucro presumido, encontrou o lucro presumido, subtrai IRPJ, pronto. Esse lucro presumido líquido pode ser distribuído. Se você distribuiu, vai declarar aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, lucros e dividendos recebidos lá no Código 9. Existe o Código 13, que são os rendimentos de empresas do Simples Nacional, só que a Receita Federal, ao escrever o manual de perguntas e respostas, o famoso perguntão, colocou lá o código 9. E para ser conservador a Receita Federal, usamos o mesmo código aqui, tá bom? Muito bem. E se distribuiu acima deste valor, esse valor excedente, o próprio perguntão manda declarar em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, lucros e dividendos recebidos desse excesso. Ao declarar em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, está sujeito à tabela progressiva que vai de alíquota 0 até 27,5%. Claro, se você declarar um valor que não ultrapasse o da alíquota 0, ainda que seja rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, não vai gerar aí um aumento no imposto de renda, certinho? Muito bem. Agora, se a contabilidade aponta um lucro contábil maior do que o LPL, aí sim o fisco permite que você distribua esse lucro de forma isenta, certo? Se distribuir acima deste valor, o excesso é tributável, mas eu não recomendo jamais que você distribua lucro acima do lucro contábil para não incorrer nos impedimentos que falaremos aqui já já. Tá bom? Ainda que a lei tributária permita, você não pode. É do mesmo, o raciocínio é o seguinte, você está dirigindo um carro, seu carro, né, se você pisar, vai chegar a 300 km por hora, mas a lei só permite 80 km. Portanto, você pode pisar até os 80 km, que é o lucro contábil, certinho? Se pisar acima deste, a lei tributária em primeiro momento tributa e num segundo momento vai te punir. Muito bem. Então, vamos para o exemplo que aqui esclarecemos melhor. Dados. Porte da empresa é uma microempresa do Simples Nacional. Atividade é serviço cujo lucro presumido é 32%. Existe aqui o sócio João com 80% e, claro, tem outros sócios com 20% que não interessa aqui o caso. A receita bruta anual é 360 mil. O IRPJ, que está lá no DAS, é 10 mil, um valor chutado aí. Lá na contabilidade, no patrimônio líquido, nós temos lucro líquido do exercício 90 mil e lucros acumulados de exercícios anteriores 10 mil reais. Distribuiu 80 mil reais, pede-se declaração de ajuste anual do sócio João. É isso que nós vamos resolver aqui agora. Antes, porém, acompanhe. As pessoas que estudam uma contabilidade detalhada, rigorosa, como é o meu curso Contabilidade 6 em 1, que se prepara para exame de suficiência, se prepara para ser auditor da Receita Federal, auditor do Tribunal de Contas da União, ou quer dar aula de contabilidade e quer um curso aprofundado. Lá você estuda a Lei 6.404 e lá nós vimos que a Lei 6.404, alterada pela 11.638, 11.941 e etc., e as normas CPCs, determinam o quê? A lei determina que, no caso de uma SA, seja de capital aberto ou capital fechado, não pode sobrar saldo em lucro acumulado. Ou seja, eu encerro as contas de resultado, transfiro para o patrimônio líquido na conta lucro acumulado e faço a destinação para a reserva de lucros e dividendos e a conta zera. Certinho? Agora, as demais empresas, tá, onde tem, né, sócios que não são uma SA, uma limitada, né, esse tipo de empresa,
a norma diz que pode deixar sobrar sim saldo em a conta lucro acumulado. Portanto, uma sociedade limitada, que é a maior parte das empresas, não é isso? Ou então SLU, né? Que é a antiga Ireli. Essas empresas, né? A parte que não distribuir, guarda aqui lucro acumulado, que não deixa de ser uma reserva de lucro, que está lá no PL. Onde eu quero chegar? Quando a lei tributária diz lucro contábil, é todo o lucro do patrimônio líquido, que é lucro do exercício mais lucros acumulados e reserva de lucro se existirem, tá bom? Muito bem. Então aqui somando dá 100 mil. Vamos aos cálculos? Eu tenho dois cálculos a fazer. Um, cálculo sobre o lucro presumido, e outro, o cálculo sobre o lucro contábil. Assim, cálculo 1, receita bruta anual, 360 mil. Vezes percentual de lucro presumido, 32%. Igual ao lucro presumido, 115.200. Menos IRPJ, 10 mil, pronto. Lucro presumido líquido dá 105.200. Agora eu aplico o percentual de participação societária do sócio João, 80%. Encontrei o lucro presumido líquido do sócio João de 84.160. Posso distribuir esse lucro de forma isenta? Aplicando a lei de forma cega? Posso. Agora, tem que ser prudente. E faço o cálculo 2. O lucro contábil é 100 mil, aplico o percentual de participação societária, 80%, e encontrei o lucro contábil do sócio João de 80 mil. Portanto, veja, ainda que a lei tributária permita distribuir 84.160, eu só distribuo os 80 mil para não ter problema de me incorrer, né, ferir outras leis tributárias e societárias que veremos lá. Pronto, na declaração de ajuste anual do sócio João, na ficha rendimentos isentos, se não tributáveis, lucros recebidos 80 mil lá naquele código 9, certinho? E recebi de pessoa jurídica, não declaro nada, porque se eu declarar eu vou ter problema. Mais uma vez eu repito, não distribua lucro além do lucro contábil, ainda que a lei tributária num primeiro momento permita. Certinho? Muito bem. Agora vamos analisar essas normas que impedem e punem. Tá certo? Aí eu quero abrir um parênteses aqui para você entender melhor. Raciocínio. Né? O Código Civil entende que existe a entidade. Essa entidade se divide em empresa e associações sem fins lucrativos. Então, uma ONG, um clube, são associações sem fins lucrativos, não é isso? Igrejas. Agora, desde o MEI até uma SA são empresas. Sociedade Limitada, SLU, certo aí? A empresa tem um dono. O dono aplicou o capital e o que ele quer? Ele quer como retorno a distribuição do lucro. E se ele trabalha na empresa, ele quer ser remunerado o prolabore. Né? Então, prolabore é a remuneração do empresário que assina e responde pelos atos da empresa. Então, esse é o raciocínio de quem empreende, tá certo? E do ponto de vista da lei societária que rege, que está dentro do Código Civil e que rege a vida do empreendedor e empresário, aquele que aplica na empresa, diz o seguinte, que a empresa deve, no seu contrato social, estatuto social, determinar quando que encerra seu exercício social, onde vai apurar o resultado e determinar o critério de distribuição desse lucro e se pode antecipar esse lucro ou não. Muito bem. No final do exercício, quando você, contador, já estou falando com você, contador, né? No final do exercício, quando você apura o resultado, encerra a receita, custos e despesas lá na conta ARI e transfere para o PL lucro acumulado. É esse lucro que você vai distribuir aos sócios. Né? Esse é o lucro do exercício. E se tiver lucro acumulado de exercícios anteriores, também pode ser distribuído. E isso o fisco aceita como distribuição de lucro isento. Tá? Agora, se distribuir acima deste valor, você não está distribuindo lucro. A empresa está emprestando dinheiro para o sócio. É esse o raciocínio, tá certo? E mais ainda, essa distribuição, ainda que a empresa tenha lucro, tá? Para distribuir ao sócio, a empresa tem que estar dentro da normalidade. Ela não pode ter dívidas salariais nem dívida tributária. É isso que eu quero te mostrar. Acompanhe. Impedimento de distribuir lucros e dividendos. Olha só. Artigo 1º, inciso 2º
do Decreto-Lei 368 de 68, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, determina que a empresa que tem dívida salarial não pode distribuir lucro e dividendo aos sócios. Além do mais, veja, as nossas leis priorizam pagamento de salário em primeiro lugar, né? Ou seja, se a empresa tem dívida salarial, não é qualquer dívida. Por exemplo, a dívida de o salário de um mês tem que ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte. Não é disso que o legislador está falando. É a empresa que está com dificuldade financeira e está atrasando o pagamento de salário, atrasou um mês, 2 meses, 3 meses, já tem empregado reclamando lá na Justiça do Trabalho. Pronto, a partir daí essa empresa não pode distribuir lucro e dividendo aos seus sócios, porque vai ter uma multa muito grande. E não é só lucro e dividendo. Aqui tem o seguinte, o legislador diz que não pode pagar honorário, não pode pagar prolabore, não pode pagar prêmio, gratificações, nem distribuição de lucro e dividendo a sócios se tiver dívida salarial. Outra, artigo 32 da Lei 4357 de 64 determina que se a empresa tem dívida tributária, inclusive dívida previdenciária, tá? Aqui é o seguinte, o auditor chegou e autuou a empresa e apurou o tributo e lançou. Ou então a empresa apurou o tributo e lançou e não pagou, certo? E aí o que que acontece? Principalmente essas dívidas até 31 de dezembro do ano passado, tá bom? Então essas dívidas aí, se a empresa tem, não pode distribuir lucro este ano, a menos que regularize. Regularizar significa pagar essas dívidas ou então pedir o parcelamento, tá ok? E então, a dívida tributária apurada em 31 de dezembro do ano passado e que você, né, não regularizou, tá, não permite distribuir lucros e dividendos, ainda que tenha esse lucro no PL. Se distribuir, olha o que vai acontecer. Artigo 17 da Lei 11.051 de 2004 manda aplicar uma multa de 50% para quem distribuiu, para a pessoa jurídica que distribuiu, e 50% para quem recebeu. E um detalhe, tem que ter um limite, não é isso? Então, o limite é, somando essa multa aplicada a quem distribuiu o lucro, a pessoa jurídica que distribuiu, e essa multa de quem recebeu, esse montante não pode ultrapassar 50% da dívida sem garantia da pessoa jurídica. É um teto, certo? Muito bem. Agora outro detalhe importante. Raciocínio. Se a empresa tem um capital de 1 milhão, certo? E lá no patrimônio líquido tem lucro zero, ou tem prejuízo, e distribuiu lucro de 300 mil. Ora, isso não é distribuição de lucro, ainda que por algum momento a legislação tributária permita. Isso é um empréstimo ao sócio, e o Código Civil manda o sócio devolver. Acompanhe. Reposição, o sócio tem que repor. Distribuir lucro em prejuízo do capital. Quer dizer, se você quer reduzir o capital, tem que fazer uma alteração contratual ou estatutária, registrar na junta comercial e devolver o capital do sócio. Isso é um assunto. Agora, não fez isso e está distribuindo, tirando dinheiro do caixa e distribuindo ao sócio, como é que fica isso? Né? Quando você distribui lucro, você acredita banco, conta movimento, não pode ser caixa, tem que sair de conta corrente, certo? E debita o lucro acumulado, não é isso? Você está distribuindo esse lucro. Agora, se você distribuir o lucro que não existe, creditou o banco, vai debitar o quê? Você vai debitar lá no ativo um direito a receber, empréstimo a receber de contrato de mútuo. Isso está sujeito a juro, que não pode exceder em 10%, nem para cima nem para baixo do juro do mercado, que é, né, o juro do Banco Central, certinho? E, mais ainda, incide IOF. Isto está previsto aqui no artigo 1059 do Código Civil, Lei Ordinária 10.406. Portanto, você, profissional contador, eu volto a falar, nunca distribua lucro mais do que o lucro contábil. Certo aí? Por isso o contador tem que saber contabilizar a distribuição de lucro. E veja, não é só analisar a lei tributária. Tem que analisar a lei tributária paralelamente à lei civil, a lei societária que está dentro do Código Civil. Certo aí? De forma que a lei societária diz, lei 6.404, lá no artigo 175,
né? O exercício social terá a duração de 1 ano. A data do seu término será fixada em estatuto, ou então contrato social. Não é isso? E é nesse momento que você apura o resultado e transfere para o PL a conta lucro acumulado. Se tiver. Certo aí? E se distribuir lucro antes, conforme permite a lei tributária, no caso da empresa, o Simples Nacional pode distribuir até mensalmente. Só que, aplicando a lei societária, o que você distribui mensalmente antes do final do exercício social é antecipação de distribuição de lucro. Essa antecipação de distribuição de lucro vai creditar banco e debitar o quê? Vai debitar uma antecipação de distribuição de lucro, uma retificadora do PL. Ela vai retificar a conta lucro que você apurou. De forma que se você distribui lucro mensalmente, tem que apurar o resultado mensalmente. Em janeiro, encerro receitas, custos e despesas contra ARI. ARI com I, apuração do resultado intermediário. E transfiro para o PL lucro líquido de janeiro. E se eu antecipei esse lucro, eu credito o banco e debito, né, antecipação de lucro, retificadora desse lucro em janeiro. E assim vou fazendo o ano todo. E se distribuiu acima do lucro contábil, isso é contrato de mútuo, de acordo com o Código Civil, isso não é distribuição de lucro, isso é empréstimo. Eu vou acreditar banco e debitar empréstimo, mas receber lá no ativo. Tá gostando desse conteúdo? Dê logo um like nesse vídeo, dê uma porrada aí no vídeo, e inscreva-se neste canal antes que você se esqueça. E olha só, a empresa do Simples Nacional está obrigada a transmitir ECD? Não. ECD é expediente contábil, escrituração contábil digital. A empresa do Simples Nacional, aliás, veja aí aqui no YouTube um vídeo tudo sobre autenticação de livros contábeis, que é um vídeo completo que eu fiz, está todo atualizado. A empresa do Simples Nacional, basta encadernar o diário, assinar e autenticar no respectivo órgão de registro, junta comercial, ou cartório, ou OAB, se for sociedade de advogado, certo? Ou então, se não quer pagar taxa, transmite ECD gratuitamente e facultativamente. O único momento em que uma empresa do Simples Nacional está obrigado a transmitir ECD é este aqui, ó. Nota, a empresa optante do Simples Nacional somente fica obrigada a transmitir a ECD se receber aporte de capital de investidor anjo. Investidor anjo é um terceiro. Quer saber mais sobre este assunto? Joga aí no YouTube, Roberto Sasaki, investidor anjo. Esse foi o vídeo considerado o mais completo e melhor vídeo do YouTube pelo próprio YouTube. São quase 2 horas de aula. Muita gente está acessando. Veja lá os comentários que você vai ver que é um vídeo completo. E esse assunto, de forma muito mais detalhada do que está lá no YouTube, está no meu curso Simples Nacional e-mail e também naquele pacote de 3 cursos chamado Especialista Fiscal PME, Pequenas e Médias Empresas, tá certo? Olha, fica aqui um convite para você acessar o natacursos.com e fazer um cadastro e começar a assistir aulas grátis deste professor, seja de contabilidade, legislação tributária, previdenciária e tantos outros cursos. Agora tem uma novidade. Para você que é contador, não se esqueça, acesse lá o Telegram e inscreva-se aqui no canal Roberto Sasaki Contabilidade e aqueles vídeos que estão disponibilizados lá, não tem nenhuma propaganda minha, é para você baixar, colocar a imagem do seu escritório e divulgar nas suas redes sociais e atrair clientela para o seu escritório, porque quem não é visto não é lembrado. Beleza? Tamo juntos!